O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Dia 9 de outubro de 2020. Professor Orix Tadeu aqui com você, nosso e nossa pod ouvinte especial, para mais um episódio Vida Plena na Sexta, de nosso podcast Caminho de Vida Plena, falando de comunicação afetiva e educação emocional. Se você por um acaso está chegando por aqui agora, esse projeto é um trabalho realizado por mim, por Arlesiene e pela psicóloga Raquel Araújo, que é a idealizadora do mesmo. Se quiser nos conhecer um pouco e também conhecer nosso objetivo, nós temos aqui um episódio de apresentação. Hoje nós falaremos um pouco sobre o perdão. Muitas pessoas, infelizmente, usam suas dores, suas perdas, suas frustrações para justificar o sentimento de injustiça e de autopiedade, para continuar a viver seu passado, para, de certa maneira, inconscientemente, acomodar-se com seu sofrimento, aceitar seu sofrimento, entendendo que faz parte da vida, que não tem outro jeito. O que as faz ficar paralisadas, sem motivação para mudar sua rota. Infelizmente, vivem conformadas e acomodadas. É preciso compreender que perdoando a si mesmo, perdoando a si mesma e ao outro, perdoando as experiências negativas vividas, você não estará desvalorizando-se, nem mesmo validando o que de errado o outro fez. E também não quer dizer, é claro, que ao dar seu perdão você terá que resignar-se e continuar a viver tal situação, ou continuar a conviver com quem te feriu. Mas você estará sim determinando que as situações vividas e os outros não têm o controle de suas emoções. Você estará sim decidindo que estas mesmas situações e os outros não te incomodam mais e que você pode livrar-se desse sofrimento. Muitas vezes você sente dificuldade em perdoar, nem tanto pelo outro ou pela situação em si, mas pelo fato de estar machucado, de estar machucada, com orgulho ferido, às vezes com raiva, diante de suas próprias expectativas que foram frustradas. O que acontece é que muitas vezes nós esperamos muito mais do que as situações e os outros podem nos oferecer. Não perdoar é remoer nossas próprias expectativas, que foram frustradas. Nós precisamos aprender a recuperar das várias situações e dos outros aquilo que tem de melhor, de positivo, e então viver uma vida emocionalmente inteligente. E aí, experimentar o perdão fará sua vida ficar mais leve. E perdoar é decidir ser livre em suas emoções. Existem situações muito difíceis e pessoas que parecem sim machucar nossa alma. Então parece que fica também quase impossível perdoar. Mas ainda assim precisamos, como Jesus, por exemplo, decidir dar o perdão para que sejamos livres. Jesus Cristo viveu a inteligência emocional. Quantas vezes e quantas pessoas ele perdoou? Até os últimos instantes de sua vida, pregado numa cruz, ouviu insultos dos soldados romanos, dos chefes dos sacerdotes, dos doutores da lei e até daqueles que foram crucificados perto dele. Ele tinha tanto autocontrole e era tão livre em suas emoções que ele poderia, diante de tanto sofrimento e desrespeito, diante de tanto desprezo, ter se irritado, se descontrolado e acabado logo com tudo e com todos, não é verdade? Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento e experimentado na dor, como indivíduo de quem a gente esconde o rosto. Ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Isaías 53, versículo 3. No Horto das Oliveiras, aproximando-se a hora em que Jesus Cristo deveria ser entregue para morrer na cruz, a fim de salvar a humanidade de todo o pecado, ele então começa a sentir-se angustiado, com uma tristeza e dor profundas. Jesus afasta-se para orar ao Pai
e sentindo muito medo, e talvez até um pequeno momento de fraqueza e dúvida, chega a suar sangue. Segundo a medicina, esse é um fenômeno raríssimo chamado de hematidrose, também conhecido como hematoidrose. A hematidrose geralmente ocorre quando alguém passa por uma situação intensa de estresse emocional, físico ou por medo também intenso, extremo. Quando nos encontramos diante de um perigo iminente de morte, por exemplo, é desencadeada uma reação natural de nosso organismo em busca de preservar nossa sobrevivência, liberando substâncias químicas como o cortisol e a adrenalina, que nos preparam para lutar ou fugir do perigo. Nesses casos extremos, microvasos sanguíneos capilares que se encontram em torno das glândulas sudoríparas e mucosas se rompem, fazendo com que suor e sangue saiam pelos poros. Então, no Getsemane, Jesus sentiu muita angústia, muito medo, mas decidiu cumprir sua missão e perdoar a todos, e pediu ao Pai que o fizesse também. E não caiamos no engano de dizer: mas aí é fácil, pois ele é Deus, né? A palavra de Deus na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, diz: pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Jesus tinha tanto autocontrole e, portanto, completamente livre em suas emoções, que passou sua vida comunicando perdão a todos e libertando a todos que aceitavam o perdão. E não como Deus, mas vivendo sua humanidade. Ele fez-se homem como nós, fez-se nosso semelhante em tudo, exceto no pecado. Portanto, ao desenvolver minha inteligência emocional e decidir ser livre em minhas emoções, decidir perdoar, ao invés de querer apontar os erros e defeitos daquelas situações ou dos outros e achar que isso é o fim do mundo, ao invés de querer julgar, condenar, eu passo a reconhecer que também tenho defeitos e erros, que também em determinadas situações frustro as expectativas dos outros, que muitas vezes também esperam de nós muito mais do que podemos oferecer. E posso ainda passar a enxergar também as virtudes dos outros. Afinal, ninguém tem só erros ou defeitos, não é verdade? Eu passo a entender que preciso avaliar todas as circunstâncias e possibilidades antes de agir, para tentar, pelo menos, não fazer de forma equivocada. Olha, você pode até não esquecer aquela situação ou aquela pessoa que te feriu, que te magoou, mas você não tem que e não deve viver aquela dor do momento para o resto de sua vida. Até porque sua vida é cíclica e percalços sempre existirão. Repito, você pode até não esquecer aquela situação ou aquela pessoa que te feriu, que te magoou, mas não pode, ou pelo menos não deveria, viver remoendo a dor e sofrimento causados ali, pois isso te faz muito mal. Remoer o passado te faz uma pessoa ressentida, e ressentir é sentir de novo aquela situação, aquela dor lá do passado. E você fica então vivendo de novo aquela situação e aquela dor, aquele incômodo, por vários dias, meses, anos até. E isso pode, a médio e longo prazo, é claro, te levar a um estado de pessoa amargurada, desanimada, sem vontade, sem estímulos, sem perspectivas, estressada, nervosa, com sentimentos de ódio, raiva e outros mais, podendo levá-la até mesmo a um quadro grave de depressão, devido à queda de produção de serotonina, que é um hormônio responsável por regular o sono, o apetite, a temperatura do corpo, o humor e, portanto, a sensação de bem-estar. E também queda na produção de noradrenalina, que atua na manutenção dos batimentos cardíacos, nos níveis de glicose e pressão sanguínea, além de agir no cérebro, regulando atividades como o sono e emoções. Tudo isso pode levar seu organismo, é claro, a desenvolver também graves enfermidades físicas. Por isso a importância de ressignificar seu passado de dor. E não somente o passado longínquo, mas também o passado próximo, o que aconteceu ontem. É preciso uma cura interior.
Mas você dificilmente conseguirá isso se não decidir perdoar. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, lemos: Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, Jesus diz a Pedro que não há limites para se perdoar. Devemos perdoar, perdoar, perdoar. Nós já recebemos de Deus Pai um perdão sem limites. E Jesus diz então que devemos fazer o mesmo. Parece muito fácil? Claro que não. Mas perdoar é uma questão de decisão. Perdoar é tornar seu fardo mais leve. Tente pensar na situação ou situações, ou na pessoa ou nas pessoas que você precisa perdoar. Ou até mesmo pedir perdão. Tente pensar na dor, no sofrimento, na amargura ou ressentimento que continuar vivendo isso causa em você. Pense no que isso traz para você de negativo. Pense no que só você pode fazer a partir de agora para ser livre em seus sentimentos, pensamentos e emoções. Você só depende de si mesmo, de si mesma e de Deus para ser livre e feliz. Pense em como tudo isso será eliminado, contribuindo para uma vida saudável, tanto física quanto emocional e espiritual, caso você passe a viver livremente. Você conseguirá isso, perdoando aos outros e a si mesmo, perdoando a si mesma. Sentirá com certeza alívio e liberdade. Uma das bases da essência humana é o amor, e o amor verdadeiro, o amor ao próximo, gera perdão. Por mais dolorosa que tenha sido a situação, e então mais difícil de se perdoar, pois às vezes nos parece muito difícil mesmo, quase impossível. Pense em você, pense no outro, pense naquela ou naquelas pessoas que precisam de você. A essência do amor é pensar em mim e no outro. Eu não posso passar a vida pensando somente em mim. Eu preciso pensar no outro. Eu só alcanço o amor quando percebo a riqueza da vida em mim e também no outro. Meu irmão, minha irmã, ninguém é sozinho na vida. Você sempre precisa de alguém, mas tenha plena certeza, há também sempre alguém que precisa de você. E eu de verdade descubro o verdadeiro amor quando entendo isso. O importante, meu irmão, minha irmã, é entender que sua vida sempre tem sentido. Sua vida é dádiva de Deus e por isso mesmo tem mais sentido de vida do que qualquer sentido de sofrimento. O sofrimento, na maioria das vezes, faz com que olhemos somente para o negativo e assim não conseguimos enxergar os caminhos que apontam a ou as soluções para eliminá-lo. Nós às vezes até nos deparamos com essas pistas. Elas algumas ou muitas vezes estão à nossa frente e nós até as vemos, mas não enxergamos a saída. Aprender a perdoar é com certeza uma das maiores maneiras de aprender a ser livre. Façamos nesse fim de semana um exercício de perdão. Repita para você em voz alta, escreva em uma folha de papel ou cartolina e colhe em seu armário, na sua geladeira, onde for o melhor lugar para que você as visualize. Frases do tipo: eu posso perdoar. Sei que se perdoar de verdade, ficarei livre dos pensamentos negativos e de sofrimento. Eu quero e vou exercer o perdão, pois sei que os efeitos desse perdão serão completamente libertadores e benéficos à minha saúde mental, física e espiritual. Eu quero exercer o perdão, porque sei que isso vai gerar vida nova para mim e para o outro. E lembre-se, perdoar não é fácil. Perdoar é decidir viver livre. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja. Saúde, paz, amor e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Bom fim de semana para você.